DW Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique arrancou a terceira fase da quarta etapa das manifestações nacionais contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. A polícia voltou a disparar balas de borracha e usou gás lacrimogéneo. Destaque para um carro blindado militar que atropelou em pleno centro de Maputo uma manifestante pacífica, alegadamente de propósito, como referem alguns populares ouvidos pela DW. E a sociedade civil e o Podemos querem encontrar justiça internacional para crimes das autoridades contra cidadãos. Isto aqui é matéria já para Tribunal Penal Internacional. O PGR devia ser a primeira a intervir. Eu não sei o que é que está a acontecer. Isto é uma polícia política, é uma polícia da Frelimo. Em Angola, analista político refere que a tarefa do novo líder da GMPLA, o JMPLA, Justino Capapinha, não é fácil. A massa já despertou. Não despertou porque alguém incentivou, não. É fruto de uma governação não muito aceite. O Justino Capapinha encontrará o maior desafio de concentração das massas. Neste jornal ouvimos ainda as reações ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano e no futebol terminou ontem a quinta jornada da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 28 de novembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Abrimos com Moçambique, onde a sociedade civil engaja-se para encontrar justiça internacional para crimes das autoridades contra cidadãos. O atropelamento de uma cidadã por militares impulsiona ainda mais a vontade de denunciar e buscar responsabilização no estrangeiro. Já estão esgotadas as respostas nacionais, precisamos do olhar internacional, diz a Ordem dos Advogados. Já o partido político Podemos, que submeteu uma petição no TPI, faz o ponto de situação das suas ações. Os detalhes com a jornalista Nádia Suf. Em Moçambique, a tensão dá sinais de um escalar sem precedentes. O atropelamento por um veículo militar que matou uma mulher em Maputo foi mais lenha na fogueira. Os vídeos mostram um carro blindado em alta velocidade a dirigir-se contra os manifestantes de forma intencional. As labaredas do ódio tomaram conta da população. A vingança contra os agentes das forças de segurança começou. O investigador João Feijó entende que a atrocidade das autoridades... Isto aqui é matéria já para Tribunal Penal Internacional, mas sem prejuízo da PGR intervir. A PGR devia ser a primeira a intervir e está mais preocupada com coisas mesquinhas como o Suca Frelimo ou a Suca CNE a perseguir o candidato Venâncio Mondlane. Eu não sei o que é que está a acontecer. Isto é uma polícia política, é uma polícia da Frelimo. Não seria a primeira. Os excessos da polícia, que engordaram desde o início das manifestações contra a fraude eleitoral, a 21 de outubro, já levaram a sociedade civil a entrar com queixas a nível internacional. Também o candidato presidencial Venâncio Mondlane e o partido que o suporta, o Podemos, submeteram uma petição no Tribunal Penal Internacional. Albino Forquilha é o líder do partido, garante que não estão sozinhos nesta causa. E temos também organizações, portanto, regionais e até fora da região da SABAC, que têm estado a receber as nossas petições, como foi o caso mesmo da petição que entrou até no Tribunal Penal Internacional. Portanto, existe um conjunto de organizações que estão a lidar connosco, a nos assistir nesta matéria. A nível nacional, conta com o apoio de organizações como o CDD, Mais Integridade e a Comissão dos Direitos Humanos. A sociedade civil fala em mais de 50 mortes nos protestos, enquanto o Podemos fala em mais de 110 em resultado da violência policial. Já os números oficiais estão muito aquém da realidade. Mas não falta convicção nem vontade de fazer justiça entre as organizações. A Ordem dos Advogados, que monitora e assiste juridicamente as vítimas, já garantiu disponibilidade caso seja chamada a testemunhar no TPI. Olha, a Ordem não tem como se furtar dessa obrigação para com o povo moçambicano, para com o Estado moçambicano. Então, seria um dever da Ordem se pronunciar, sem contar com o fato de estarmos no terreno. Então, há muito que a Ordem tem que facultar. Quem não se pronuncia por enquanto é a Ordem dos Médicos de Moçambique. Fonte do órgão disse à DW que o fará em momento oportuno. O bastonário dos médicos recebeu esta semana uma carta de Venâncio Mondlane a solicitar colaboração na qualidade de testemunha no TPI no caso dos excessos da polícia durante os protestos. Enquanto isso, o atropelamento militar impulsiona processos crime a nível internacional.
Eu penso que podem, porque vamos escolher essas provas todas, que são matérias quase supervenientes, e vamos poder partilhar praticamente com as organizações que já receberam as nossas petições para dizer que os assassinatos continuam, e penso que as instituições competentes saberão agir para que, de fato, este tipo de situações não continuem em Moçambique. Enquanto isso, o Ministério da Defesa assumiu o atropelamento e disse ter sido acidental, mesmo sem ter feito o inquérito. Num comunicado, lamentam profundamente o ocorrido e assumem total responsabilidade na assistência médica e psicossocial da vítima. Forquilha diz que, independentemente do suposto acidente, o objetivo agora é chamar a atenção da comunidade internacional. A nossa ação fundamentalmente é esta, de denunciar o que está a acontecer, e que isto aqui é de fato contra todo o senso de quem luta por uma justiça. Portanto, não merecemos esses baleamentos todos. É uma percepção partilhada pela sociedade civil. Farosa Zacarias. Todos têm que olhar para Moçambique. Isso já não é um caso de acharmos que temos que olhar ou tratar de forma doméstica. Eles já estão esgotados. As respostas nacionais, precisamos desse olhar internacional. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha. E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se em Moçambique acredita que a sociedade civil deve pedir justiça internacional contra a violência policial. Nos já centenas de comentários que nos chegaram, o Daniel, o Helder e o José escrevem-nos que infelizmente não chega a pedir justiça, pois os olhos internacionais apenas têm estado a apelar à paz e não com medidas concretas contra a violência policial. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. Continuamos por Moçambique, onde pelo menos 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas por baleamento durante esta quarta-feira nas manifestações de contestação dos resultados eleitorais, indicou a ONG moçambicana Plataforma Eleitoral Decide. Segundo o relatório divulgado pela plataforma de monitorização, as 3 vítimas mortais foram registadas na província de Nampula, no norte do país. E as representações diplomáticas dos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suíça e Reino Unido pediram uma intervenção ao atropelamento de uma jovem no centro da capital moçambicana por um veículo dos militares, condenando a violência contra civis. Através de uma declaração conjunta, a que a agência Lusa teve acesso, as embaixadas destes países pediram ao governo moçambicano para que garanta o cumprimento do papel das forças de segurança de proteger o povo moçambicano. E em Angola, a Frente Patriótica Unida, a oposição, disse que o problema da fome no país é grave e, passo a citar, não deve deixar ninguém sossegado, considerando que o país precisa de medidas efetivas e sustentáveis para o seu combate. Álvaro Chicoamanga, secretário-geral da UNITA, afirmou que, com o país a caminho dos 50 anos de independência, com 22 anos de paz, os cidadãos recorrem à disputa dos contentores de lixo para poderem comer alguma coisa e isso não deve deixar ninguém sossegado. E na Guiné-Bissau, um tribunal ordenou a libertação de 13 dos cerca de 50 detidos, entre militares e civis, acusados de tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 2022, disseram à Lusa fontes judiciais. De acordo com o advogado da equipa de defesa dos detidos, as pessoas libertadas são aquelas que o Tribunal Superior Militar ordenou a sua libertação em julho passado, por não existir contra si quaisquer acusações deduzidas pelo Ministério Público. DW África. Deutsche Welle. É a grande tarefa do novo líder da organização juvenil do MPLA. Justino Capapinha, eleito na semana passada como o primeiro secretário nacional da JMPLA, tem a missão de mobilizar e reconquistar os jovens angolanos que deixaram de acreditar nas políticas do partido no poder. Não é uma tarefa fácil, diz o analista político em declarações à DW África. A reportagem com o correspondente da DW, Borralho Ndomba.
Justino Capapinha promete uma JMPLA mais aberta e mais próxima da juventude angolana. Queremos uma organização que esteja mais próxima da juventude angolana e que seja capaz de fazer pontes com organizações juvenis da sociedade civil, incluindo até partidos políticos na oposição, sempre que estiver em causa o interesse superior da juventude angolana. O jovem de 29 anos, jurista de formação, foi eleito como o primeiro secretário nacional da JMPLA na sexta-feira passada, durante um congresso da organização realizado em Luanda. Membro do Comitê Central do MPLA desde 2021, Capapinha derrotou o candidato Adelson Ash por 600 votos. Circularam rumores de que Ash estaria a tentar impugnar a eleição, mas isso não foi confirmado oficialmente até o momento. A DW, o analista político Feliciano Lourenço, refere que a tarefa do novo líder da JMPLA não é fácil. Conquistar o apoio dos jovens desavindos com o governo do MPLA por causa das políticas públicas que não lhes são favoráveis será o grande desafio de Justino Capapinha. A massa já despertou. Não despertou porque alguém incentivou, não. É fruto de uma governação não muito aceite. O Justino Capapinha encontrará o maior desafio de concentração das massas. E é o mais difícil. Porque sem massa ele não vai administrar. O MPLA venceu as últimas eleições em Angola em 2022, mas perdeu em Luanda, Cabinda e Zaire para o maior partido da oposição, a UNITA. O desemprego, acesso à formação e habitação são os principais problemas que preocupam jovens angolanos. Muitos deles emigram para a Europa em busca de melhores oportunidades. O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, Francisco Teixeira, entende que a JMPLA deve ser o movimento mais interventivo na defesa dos problemas da juventude por ser o braço de apoio do partido que governa o país. Hoje há um grupo muito grande de angolanos, jovens, a abandonarem o país. Se nós irmos para o aeroporto internacional, sempre que tiver voos para a Europa, principalmente para Portugal, vai haver um número de angolanos que abandonam a pátria. Então é necessário que essa nova liderança da JMPLA esteja atento a isso. O novo líder da JMPLA promete uma organização juvenil mais dinâmica, que vai tentar mediar junto das instituições do Estado a resolução dos problemas que preocupam a juventude angolana. Domingos Vieira, membro do Comitê Provincial da JMPLA na Huila, diz à DW que confia na liderança de Capapinha. Ou em tempos difíceis, com a pandemia, que é a Covid-19, e a crise que assola até o nosso país, mas mesmo com essas diversidades, nós conseguimos vencer as eleições de 2022, que é um dos maiores ganhos. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba. Na sequência do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, muitos residentes do norte de Israel esperam regressar às casas que evacuaram há quase 14 meses. Viviam em comunidades próximas da fronteira com o Líbano, perto da chamada Linha Azul, a linha de demarcação da ONU entre o Líbano e Israel. Deixaram as suas casas após os ataques terroristas do Hamas a 7 de outubro de 2023, no sul do país. O governo israelita ainda não deu luz verde para o regresso dos mais de 60 mil evacuados do norte. No entanto, a felicidade de regressar às suas casas de alguns deslocados mistura-se com o sentimento de que este cessar-fogo não compensa todo o dano causado a Israel. Tzahi David, residente de Kiryat Shmona, mudou-se com a família para um quarto de hotel em Jerusalém e sente que o seu país deixou trabalho por fazer. Basicamente, não nos sentimos bem com o acordo. Quer dizer, não tem qualquer problema com o cessar-fogo, mas não queremos parar neste momento. Sinto que pagámos um preço. A minha família pagou um preço, a minha comunidade pagou um preço e sentimos que não terminámos o trabalho. Por isso, não sei porque é que pagámos um preço tão elevado por tudo o que aconteceu no último ano. Moran Brustin, residente no kibbutz Hagoshrim e mãe de 3 filhos, regressou a casa no mês passado, embora a sua comunidade ainda esteja evacuada. Ela relata que a insegurança continua. Penso que é um problema o facto de termos parado a guerra, mas não termos terminado o trabalho. E embora eu não apoie a guerra, mas parece que nada mudou. Há 2 minutos ouvi uma sirene e tive de pôr os meus filhos no chão e deitar-me em cima deles porque não temos uma sala segura em casa. E nada mudou. O que é que me garante que alguma coisa vai mudar? Horas após o acordo de cessar-fogo entrar em vigor no Líbano, o grupo xiita libanês Hezbollah proclamou a sua vitória perante Israel, garantindo que conseguiu derrotar o exército israelita. Em comunicado, a milícia enumerou vários factos para justificar a consideração de vitória. O Hezbollah afirmou que foi o campo de batalha que falou com combatentes firmes que confiam em Allah para frustrar os objetivos do inimigo, derrotar o seu exército e escrever com o seu sangue epopeias de resistência. Orna Weinberg, uma agricultora do kibbutz Manara e mãe de 4 filhos, teme que este cessar-fogo dê nova vida à milícia.
milícia. I really wish for peace. Desejo realmente que haja paz em toda a região, mas sinto que fazer um cessar-fogo agora significa que estamos a reanimar o Hezbollah e o Irão. E eu não quero fazer isso. Assusta-me muito. It scares me a lot. E apesar do cessar-fogo, o Hezbollah afirmou nesta quarta-feira que os seus combatentes permanecem totalmente preparados para enfrentar Israel caso as hostilidades voltem a intensificar-se. Mais de 3.800 pessoas foram mortas e outras 1,5 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas no Líbano ao fim de mais de um ano de confrontos entre as duas partes. DW Notícias. Vamos agora à atualidade internacional, onde na Tanzânia, em véspera de eleições que se realizam hoje, um candidato e um responsável do partido da oposição, Chadema, foram mortos, anunciou o partido político. Um candidato na região de Manoine foi morto a tiro pela polícia na sua casa e um funcionário local do partido na circunscrição de Tunduma morreu depois de ser atacado com faca também na sua residência. E na Síria, em Alepo, confrontos violentos no norte do país provocaram a morte de 57 soldados e jihadistas, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Esta organização reportou a morte de 26 membros do Hayat Tahrir al-Sham e de grupos aliados, bem como de 31 membros das forças do regime, depois de inicialmente ter avançado com o número de mortos de 35. E a Força Aérea Ucraniana emitiu esta madrugada um alerta aéreo para todo o país, dando conta de ataques com mísseis russos que visam várias regiões. A mesma fonte disse que estes mísseis visam sobretudo as regiões do sul de Odessa, Kherson e Mykolaiv. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu o Ocidente esta quarta-feira que há um limite para a paciência russa ao comentar os novos ataques ucranianos com mísseis de longo alcance de fabricação ocidental em território russo. E a República Democrática do Congo e o Ruanda chegaram a um acordo sobre um plano para desmantelar o grupo rebelde das Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda, fundado por hutus ruandeses exilados após o genocídio. Trata-se de um passo fundamental no caminho para a paz no leste do Congo, onde operam dezenas de grupos rebeldes, já que o fim das FLDR é uma exigência do governo ruandês. E no futebol terminou ontem a 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos aos resultados. Estrela Vermelha 5, Stuttgart 1, Sturm Graz 1, Girona 0, Aston Villa 0, Juventus também 0, Bolonha 1, Lille 2, Celtic Glasgow 1, Clube Rouge 1, Dinamo Zagreb 0, Borussia Dortmund 3, Mónaco 2, Sport Lisboa e Benfica 3, PSV Eindhoven 3, Shakhtar Donetsk 2 e o Liverpool 2, Real Madrid 0. A equipa do Liverpool é a primeira equipa apurada do novo formato da Liga dos Campeões para jogar pelo menos o play-off ou apuramento direto para os oitavos de final da próxima fase. DW Espaço do Ouvinte. Reservamos então o último minuto e meio desta emissão da manhã para abrirmos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntamos se em Moçambique acredita que a sociedade civil deve pedir justiça internacional contra a violência policial. Luís Moando escreve que a sociedade civil já devia estar a intervir. Há muita gente inocente a morrer. Já o Jorge Martins escreve que enquanto os povos africanos não acordarem e fizerem uma revolução continental e dizerem basta até ao juízo daquilo que acontece fora do continente, não haverá melhorias contra esta violência policial. Já o Armandinho escreve que sim, o povo moçambicano está cansado. Já o José de Matos escreve que ontem já era tarde para apelar a uma justiça internacional. Muito bem, muito obrigado por todos os comentários neste Espaço do Ouvinte. Já sabe que mais logo vamos ter o Jornal da Noite na companhia do nosso jornalista António Cascais. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia. Voltamos então mais logo. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira. Sempre que possível, já sabe, na companhia da sua DW África. Fique bem, fique em segurança e em saúde. Um abraço, bom dia e até amanhã.